A Terra Prometida, resumo de 22 de abril a 26 de abril de 2024, segunda-feira, 22 de abril. Ioná pergunta para a mãe por que ela não acredita nela. Pergunta quantas vezes ela vai ter que dizer que ela está muito bem, que está satisfeita lá naquela tenda, ao lado do esposo dela. Pergunta quantas vezes ela vai ter que dizer que ela está feliz. Mara fala para a filha que ela nunca conseguirá acreditar que ela realmente está feliz, pois mulher nenhuma seria feliz ao lado de Eloi. Ioná diz para a mãe que gostaria muito que ela parasse de implicar com o marido dela. Mara nessa hora resolve dar uma trégua. Fala que é melhor elas parar de falar sobre aquele assunto e em seguida pergunta para a filha se ela tem alguma coisa para elas comerem, alguns bolinhos, algumas guloseimas. Ioná diz que não tem nada daquilo. Fala que lá só tem comida normal, comida para as refeições. Nessa hora, Mara esbraveja e diz para a filha que é por isso que ela não acredita que ela realmente está feliz. Pergunta como ela pode ser feliz com o básico. Fala para a filha que ela nasceu para ter uma vida de conforto, uma vida de luxo. Diz que ela é filha de um líder tribal. Ioná fala para a mãe que ser filha de um líder tribal não a faz diferente de ninguém. Mara diz que é claro que faz. Fala que na verdade muda tudo e em seguida pergunta para a filha: será que é só ela que enxerga que Eloi não está à altura dela? Fala que em primeiro lugar ele é mais baixinho que ela, diz que ela é linda e ele é totalmente desprovido de beleza. Ioná fala para a mãe que chega, diz que ela não vai mais permitir que ela continue desdenhando do marido dela. Fala que ela não concorda com nada que ela disse. Diz que o que importa é que para ela, Eloi é perfeito. E fala para a mãe que ela não queria dizer aquilo que ela vai dizer, mas fala que ela não vê outra saída e logo em seguida diz para Mara que ela é muito mais feliz lá naquela tenda, morando somente com o marido dela, do que quando ela morava lá na tenda dela. Mara pergunta para a filha como que ela se atreve a falar daquele jeito com ela. Ioná diz para a mãe que ela já passou dos limites, fala que ela não vai mais tolerar aquilo e deixa bem claro para a mãe que ela está falando sério. Diz para a mãe que a partir daquele momento ou ela respeita o marido dela ou não precisa mais ir visitá-la. E em seguida praticamente manda Mara sair da tenda dela ao dizer adeus e virar as costas para ela. Estranhamente, Mara diz que está bem, fala que ela já vai indo e logo depois que a mãe sai, Ioná fica pensativa. Terça-feira, 23 de abril, logo depois de sair da tenda de Ioná, Mara vai falar com Racal. Diz que ela vai precisar dos serviços dele. Ele fala que está à disposição dela. Diz que é só ela dizer o que quer que ele fará. Ela conta que tem uma linda filha, elegante, perfeita e, além do mais, é filha de um líder tribal, mas acabou se casando muito mal. Diz que o genro dela não está à altura da filha dela, por isso urgentemente ela precisa de dar um jeito de ver aqueles dois separados.
Depois de ser levada para Jerusalém por engano, Samara faz de tudo para convencer o rei de Jerusalém a deixar ela voltar para o acampamento. Promete que ele terá o que quer. Promete que assim que ela colocar os seus pés em Gilgal, ela vai dar um jeito de convencer Araúna a ir com ela para o lugar que eles quiserem. E aí sim, aqueles incompetentes que estão a serviço dele finalmente vão levar para Jerusalém a pessoa certa. O rei diz para Samara que ele vai pensar e depois ele dá uma resposta a ela, e logo em seguida ele decide se aconselhar com a mãe e com a esposa. Quarta-feira, 24 de abril. Iru surpreende Jéssica e a convida para um passeio. Diz que está um dia muito bonito. O pai se aproxima nessa hora e fala para a filha que ela pode ir tranquila. Diz que ela merece um pouco de descanso, merece um pouco de diversão, e logo em seguida ele olha para o seu genro e pede para ele se comportar. O filho de Noemi fala para o sogro que ele não precisa se preocupar. A moça diz para o namorado que ela gostaria muito de sair com ele para passear, mas diz que não vai dar, pois ela não pode sair de lá naquele momento. Explica que o pai dela precisa da ajuda dela. Laís escuta a conversa e se aproxima e fala para a namorada de Iru que ela pode sair com o namorado dela para passear despreocupada. Diz que ela ficará em seu lugar. Fala que ela ajudará o pai dela no que ele precisar. A moça gosta da ideia e logo em seguida ela e o namorado dela vão direto para o riacho. Ele diz que o dia está lindo, fala que o sol está lindo e o riacho também. Nessa hora ele acha tudo lindo, mas diz que a namorada dele não, pois ela está muito mais que linda. Ela fala que ele é mesmo exagerado. Ele diz que não é exagerado não, mas aquele calor sim. Mas diz que ele vai dar um jeito de se refrescar e logo em seguida ele pula no riacho e pergunta se ela não vai fazer o mesmo. Primeiro ela diz que não, mas acaba mudando de ideia e também pula no riacho. Samara pergunta para o rei se ele chegou a uma decisão. Ele fala que sim e em seguida diz que concorda com a proposta que ela fez. E ela gosta do que escuta, é claro, e fala para o rei que ele não vai se arrepender. Quinta-feira, 25 de abril. Josué e Araúna estão na tenda de Quemuel, conversando justamente sobre as buscas por Samara, quando de repente eles são surpreendidos com o retorno dela. O pai pergunta para a filha o que aconteceu com ela. Nessa hora, ela ainda fala a verdade, conta o que realmente aconteceu, porém logo em seguida começa a mentir descaradamente. Ela diz que antes de chegar lá em Jerusalém, ela aproveitou um descuido dos homens do rei e conseguiu voltar para Gilgal. Algum tempo depois, no decorrer de uma conversa com Caleb e Araúna, o líder deixa bem claro que ele não acreditou na história que Samara contou. O pai de Iru fala para o amigo que ele concorda com ele totalmente. Diz que o que Samara contou realmente não parece ser o que realmente aconteceu.
fala que mais parece ser uma história inventada, bastante exagerada. A esposa de Josué pergunta para ele se ele também acha que ela está mentindo. O esposo diz que ele não pode afirmar, diz que realmente pode ter acontecido o que ela falou, mas fala que é muito estranho ela ter conseguido enganar os homens de confiança do rei de Jerusalém. Samara faz o que ela disse ao rei que faria. Ela consegue convencer Aruna a ir com ela até o altar que foi erguido no Monte Ebal. Sexta-feira, 26 de abril. De longe, Mireu vê que Aruna e Samara estão se aproximando e se surpreende ao ver que elas não estão sozinhas, mas mesmo assim segue com o plano. E assim que elas se aproximam ainda mais, ele aparece na frente delas e diz para a esposa de Josué que ele vai levá-la para Jerusalém. A irmã de Tobias fica satisfeita nessa hora, mas logo em seguida todos são surpreendidos, inclusive Samara. E é exatamente nesse momento que Maquir prova para Rune que ele realmente estava sendo sincero quando disse que havia se arrependido. Logo depois de perceber que o esposo de Livana caiu, ele se joga na frente dele para salvá-lo. Antes de participar pela última vez da novela Terra Prometida, Maquir pede perdão para o esposo de Livana, pede para ele continuar cuidando de Livana, pede para ele continuar cuidando do filho dele, pede para ele ser o esposo e o pai que ele nunca conseguiu ser. Enquanto isso, Mireu percebe que a coisa não será tão fácil como ele imaginava. E ao perceber que Salmão e os outros hebreus que estão com ele estão levando vantagem, ele foge, volta para Jerusalém. Salmão e os outros que estão com ele acreditam que estão salvando Samara também, já que nem passa pela cabeça deles que tudo faz parte de uma armação da própria Samara. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.